Assim, né? Eu vou ser bem honesto com você, né? Deus tinha uma mensagem para pregar, uma mensagem a ser compartilhada aos nossos corações, né? E aí, assim, ele não tinha certeza se eu ia compartilhar o que ele tinha para dizer, tá ligado? Aí ele falou assim, cara, vamos colocar o Willa ali para garantir, entendeu? Então, assim, a Willa pregou, eu vou pregar de novo, a mesma coisa que ela pregou, pela graça de Deus, porque é a mesma mensagem que eu tenho para falar. Graças a Deus, né? Aleluia, eu nem sabia o que você ia falar mesmo, não. Né? Muito bom. Se você quiser abrir ali, ó, em 2 Timóteo, eu quase que eu desisti de pregar, tá ligado? Mas eu vou compartilhar aqui porque eu acho que tem alguma coisa a acrescentar ao que o Senhor falou ali através da Willa. Isso aqui é tremendo demais, por exemplo. Né? Eu lembro exatamente no dia que você se batizou, na sala da minha casa, aquela piscina armada bem no meio da minha sala. Nós armamos uma piscina no meio da minha sala. Isso. Na minha casa aqui. E batizamos a Willa ali. Foi tremendo. Foi assim, ó, tremendo. E eu lembro que eu falei para você aquele dia que você ia ser um Sputnik. Um foguete. Tá ligado? E é isso que o Senhor vai fazer, na medida com que você colocar ele exatamente no lugar dele. E isso ele faz com cada um de nós. Tá correto? E é mais ou menos sobre isso que eu queria falar aqui nessa noite. 2 Timóteo 2. Né? A Delimar vai sair, que hora você falou que você vai sair? Daqui a 15 minutos. Ela tem 15 minutos iniciais de mensagem. Então, na verdade, Deus queria o seguinte, assim, ó. Como ele sabia que a Delimar ia sair na metade, tá ligado? Ele falou assim, cara, vou dar um resumo aqui, um overview da mensagem, né? Depois você senta ali para pregar por completo. Pela graça do Senhor Jesus. Aleluia. Pode entrar, gente. Entra aí, os visitantes. Não sei. Não, mas tá lá a Agatha, tá a Ana dando abraço. Tá o Lucas lá fazendo recepção. É Dona Fátima. A Fátima também? Essa voz é do Levi. Essa voz é do Levi. Que bom, Qual cara. é? 1 Timóteo? Pô, aproveitar aqui o gap, irmão. Eu dei... Aproveitar o gap aqui, cara. Eu dei uma movida aqui, assim, uma parte, assim, óbvio, né? Só dava pra usar a imaginação, né, cara? Cara, que legal tá ficando aquele mover ali, hein? Vocês chegaram mais cedo? Deu, assim, não deu pra... Não deu pra coisa. Eu também não parei pra ouvir completamente, pra não perder toda... Mas, cara, eu achei muito legal, cara, o que tá rolando ali. O que tá rolando ali é muito legal, hein? Irmão, é muito legal, cara. Seja bem-vinda, Dona Fátima. Glória a Deus. Olá, tudo bom? Oi, tudo... Tiago, quer chegar aqui? Ah, você tá indo? Tá bom. Até mais. É sua irmã? Parece, né? Não? Ah, tá. Parecia, né? É porque é ruiva, daí eu pensei assim, pô. Ah, tá indo também? Tá bom. Oi? Ó, alguém senta ali pra não ficar vazio. Não, tô brincando, só porque daí fica assim, né? 2 Timóteo 2,14. Pô, o senhor sabe todas as coisas, né, cara? Ele sabe. Ó, 2 Timóteo 2,14. A Rafa e o Daniel estão chegando daqui a pouco, né? Vão chegar, será? Não? Aleluia. Glória a Deus. Ó, Senhor, fala o coração deles. Bom, vamos lá, vamos ler comigo aqui, ó. 2 Timóteo 2,14. Parte B. Evitem brigas a respeito das palavras. Parte A, parte B significa assim, ó, é o início ou o meio pro fim do verso. Evitem brigas a respeito das palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem as palavras da verdade. Evite igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer entre o que estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Vocês estão comigo? O Senhor conhece os que lhe pertencem,
E mais, afastem-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, presta atenção nessa parte aqui. Eu queria que você tomasse nota dessa parte. Ora, numa grande casa não há... Lê junto comigo. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata. Há também de madeira e barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra, para todo trabalho. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evitem as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Feche seus olhos aí, vamos orar. Paizinho, nós colocamos essa noite aqui diante de você e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, assim como o Senhor já falou até aqui. Ó Senhor, nos dá a revelação da Tua palavra, nos dá a capacidade de perceber a Sua orientação para esse tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria dizer uma coisa para você, presta bem atenção aqui comigo. Né? Deus está formando um vaso. E esse vaso, ele é o lugar da habitação onde a sua presença vai ser derramada. Né? Então, Deus está formando esse lugar de habitação, e isso não é etéreo, não é genérico, isso é real, esse vaso. Só que não é um vaso, né, gente? O vaso aqui é só uma ilustração, né? Porque no final das contas, o que Deus está formando somos nós. E a gente precisa se deter numa coisa, é que em uma casa há sempre dois tipos de vaso. Um vaso para desonra e um vaso para honra. E a gente precisa prestar bem atenção que todos sempre estarão ocupando algum papel na história, dentro da soberana vocação de Deus. Ninguém vai ficar de fora. Então não tem como escapar da soberana vocação de Deus. A soberana vontade de Deus não tem como ser escapada. Nós podemos escolher qual é a posição que nós vamos ocupar diante da nossa resposta ao chamado dele, de onde nós estávamos, a ele. Logo, então, tem lugar para todo mundo. Diga assim, ó, tem lugar para todo mundo. Ninguém vai ficar de fora da soberana vocação de Deus. Entretanto, alguns vão ocupar o lugar do Judas, do traidor, do diabo. Outros vão ocupar o lugar dos fariseus, que são os vaidosos, orgulhosos, são aqueles que não religiosos, não são necessariamente aqueles que se diz evangélico ou qualquer outro nome de religião, ou fala em nome de Jesus. Isso não significa o religioso. Religioso é aquele que se justifica pelas suas boas obras. Religioso é aquele que diz assim, mas eu faço tudo certo, eu estou fazendo tudo certo, e é exatamente o que você estava dizendo. Que acredita que por fazer o certo, no final, vai receber a recompensa do próprio Deus. É óbvio que há uma recompensa eterna para aqueles que respondem a Deus, mas há um castigo eterno para aqueles que, no final das contas, e é o pior dos castigos, daqueles que acreditam que por o bem fazer, pelo certo fazer, receberão de Deus o seu salário. E fazer o bem não passa do mínimo da natureza que nós recebemos. Presta bem atenção nisso aqui. Vai ter também o lugar daqueles que vão ocupar o lugar dos 9 leprosos. Eu não sei se você sabe a história dos 10 leprosos. Os 10 foram curados por Jesus. Todos eles foram embora. E aí somente um voltou.
há lugar também para ser ocupado entre os 9 leprosos. Quem são os 9 leprosos? Os 9 leprosos são aqueles interesseiros sem aliança, que quando recebem aquilo que quer do próprio Deus, eles não voltam simplesmente porque a única coisa que eles queriam era o que contemplava os seus interesses. E eles vêm, recebem e vão, e não voltam mais. Ou, ao vir, se não receberem pelo tempo no qual eles têm tolerância na expectativa deles, daquela relação, da presença de Deus, eles vão embora e não voltam mais. Por quê? Porque não havia aliança. Mas presta bem atenção, também alguns outros vão ocupar o lugar dos Pedros, o lugar dos Paulos, o lugar dos Joãos, o lugar das Marias, e as Marias até as Madalenas, que era a prostituta que foi restaurada por causa do vai, não peques mais. O lugar dos Nicodemos, que eram o religioso, mas com o coração sedento de respostas do próprio Jesus. O lugar também do soldado da cruz, que é aquele que foi até o último no cabo de ver o seu Deus sendo sacrificado, e na hora que viu ele, Pai, perdoa eles porque não sabem, acordou. E falou assim, cara, este homem era de fato Deus. Mas há também o lugar do bandido da cruz, que é aquele que vai passar a vida toda em rebelião e que só nos 45 do segundo tempo vai reconhecê-lo e o Senhor vai dizer, hoje mesmo estarás no meu reino. Mas o lugar destes que, encontrados em desgraça, mas por causa da graça, foram transformados de vasos de desonra em um vaso de honra, santificados, agora úteis e preparados para toda boa obra. Nós estamos falando esse ano sobre, o tema do ano é um vaso novo, um vaso de justiça, paz e alegria. De maneira com que não há alegria, contentamento, satisfação, sem que antes haja paz. E paz diz-se harmonia, encontro, relação, equidade. Você entende a diferença de equidade e igualdade? Igualdade é quando todo mundo é uniformizado na mesma condição. Equidade é quando todos recebem a mesma posição. Ou seja, igualdade, por exemplo, alguns receberam 5 talentos. E eles vão receber as atribuições, equidade, as atribuições, assim conforme os 5 talentos que eles receberam. Outros receberam 2 talentos só. E eles vão receber as atribuições segundo os 2 talentos que eles receberam. Igualdade seria exigido de 2 o mesmo que se exige do de 5. Ou subestimar o de 5 tendo pautado o de 2. É por isso que o socialismo e o comunismo, eles não conseguem contemplar a equidade. Eles tentam estabelecer a liberdade a partir da igualdade. Eles tentam fazer justiça colocando todo mundo no mesmo status quo. Eles não levam em conta a multiforme graça da expressão das pessoas. Conforme nós nos libertamos da igualdade, a gente começa a caminhar em equidade e todo mundo entrega tudo. Então a questão não é mais performance, a questão é intensidade do tudo que eu sou. De maneira com que a Willa, no tudo que ela é, cumpre o mesmo tudo que eu for, se eu tiver só 2 talentos e ela tiver 5, todos os 2 tendo entregue tudo. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Agora, se na igualdade eu tivesse entrego tudo que eu sou no 2 e ela, tudo que ela só os 2 que ela é, já ela ficaria escangalhada naquilo que precisava cumprir. De maneira, então, que, vocês estão comigo? Não há alegria sem paz. Paz fala de relacionamento, ou seja, não há contentamento, saciedade, sem haver paz anteriormente. Equidade, relacionamento. Peraí que eu me perdi aqui. Harmonia, encontro, relação, equidade.
Assim como também não há paz sem que antes seja estabelecida a justiça. Seja dito que justiça é ordem, propósito, identidade. Para ficar claro aqui o contexto, porque eu já repeti isso umas 200 vezes durante esse ano todo. Não vai haver contentamento na sua vida. Você não está em busca de felicidade, porque ninguém consegue sustentar a felicidade pela vida toda, porque no mundo tereis aflições. Isso é engano de Satanás, achar que você está em busca de felicidade. O que você está à procura é de alegria, contentamento, porque dentro da alegria cabe a tristeza e a felicidade. Ainda que eu passe abundância e falta, estou alegre em todas as circunstâncias. Não há alegria, contentamento, sem que haja paz, relação, equidade, harmonia. Não vai haver nunca paz na sua vida, harmonia na sua vida, sem que haja justiça, que é ordem, que é propósito e identidade, ou seja, cada coisa sendo colocada no lugar. A justiça, o exemplo para mim, é a tampa perfeita no pote. E encaixou de forma justa. Ou seja, o seu casamento cumprindo a justiça, o seu trabalho cumprindo a justiça, a sua identidade cumprindo a justiça, o seu dinheiro, o seu sexo, o seu coração, as suas emoções, tudo cumprindo exatamente como for. Se você não permite que Deus faça justiça na sua área sexual, você nunca vai ter paz nas relações, logo nunca você vai estar contente. Se você não permite que Deus faça justiça na sua área financeira, você nunca vai ter paz naquela área, logo nunca você vai estar contente. E assim por diante, em toda e qualquer dimensão da sua vida. Por isso, Deus está formando um vaso novo, e é um vaso de justiça, paz e alegria, e ele começa por justiça. Começa colocando as coisas no lugar. Porque o caos é um ambiente de maior potencial criativo. Logo, se a sua vida está um caos, se está tudo fora do lugar, você não precisa cortar os seus pulsos. Você fala assim, cara, é o ambiente de maior potencial criativo. O Espírito parava sobre a face do abismo, do caos, e disse, haja luz. E houve luz. E 6 dias, ele passou 6 dias fazendo o quê com o caos? Colocando em ordem. E no 6º dia, quando estava tudo em ordem, ele formou o homem e soprou o seu espírito, de maneira com que o caos é um ambiente de maior potencial criativo e a ordem precede a glória, ou seja, não há glória de Deus sem ordem. Não vai haver paz nem justiça, não vai haver paz nem alegria, contentamento, preenchimento, sem colocar em ordem. Então, se você ficar com o teu pecadinho de estimação, guardando aquela área da tua vida, você nunca vai experimentar de paz e alegria. Vai ser impossível. Não tem milagre, não tem mágica, tem milagre. E milagre é justamente, cara, onde Deus encontra espaço para operar. De maneira com que os 10, só um foi salvo. 9 foram curados nas suas mazelas externas. Mas o 10º que voltou, ele disse, ué, cadê os 9? Eles também não foram curados? Aí ele disse, mas você foi sozo, salvo, curado e liberto. Transformação integral. Por esse motivo, então, nós vamos trabalhar aqui nesses últimos dias do ano, nessas últimas semanas do ano, o nosso livreto aqui, Provérbios da Família. Isso, é por isso que lá no grupo está sendo trabalhado. E aí, assim, gente, eu não estou querendo fazer venda casada, não, tá? Mas é mais ou menos uma venda casada, tá? Então eu queria assim, ó, mas você não tem obrigação de comprar, não, tá? Mas a gente vai ler esse livro até o final do ano. Sendo bem honesto, esse livro é R$20. Sabe qual é? Ele deve ter gasto pelo menos assim, esse livreto aqui. Abre lá, aleluia! Ó, eu tava crendo que você ia chegar, hein? A Mari. Então, assim, né? Esse livreto, ele é um livreto de uma série que nós estamos fazendo, que vai ter capítulo 2, capítulo 3, a gente já está terminando o capítulo 2, né? E já tem 50 títulos a serem escritos, por exemplo, dentro deles. Cada um vão 7. Esse aqui tem 7. Então já tem os próximos já escritos, tá? A gente está formatando para poder imprimir, né? Então eu queria encorajar que você pudesse comprar
esse livro para você ler, semana após semana, um capítulo desse, uma página, 3 páginas por semana. A glória a Deus, aleluia, gostei, é isso aí, tá vendo? Agora eu tô gostando desse movimento, assim, ó, né? Então, assim, ó, eu vou deixar aqui, ó, quem quiser, depois vai poder comprar, né? Então, por favor, R$20, depois você acerta, faz o Pix lá na conta da família, né? Não é pelos R$20, mas também, se você compra, no final das contas, você está investindo para que a gente possa imprimir mais livros, né? Pela graça de Deus, tá? R$20. Então, nós vamos ler esse livro aqui juntos. E a minha pregação agora é lendo ele inteiro. Não, brincadeira. Mas eu vou ler aqui o início. Presta bem atenção. Pô, botei firmeza, hein? Eu tinha certeza que você vinha, sabia? Eu falei assim, Senhor, bota um foguinho lá nos pés dela, labareda de fogo. Glória a Deus, é isso aí, você vai vir sempre. Você tá mandando ver, você, cara. Amém, vocês estão comigo? Graças a Deus? Então lá. Ei você, você mesmo. Leia isso com atenção. Eu vou ler aqui para você essa parte aqui. Eu coloquei aqui, ó, ler a introdução. Não precisa, não, 7. Se quiser acompanhar, pode ler aí e tal. Aquele que tem, mais lhe será dado, mas aquele que pensa ter, até o que não tem, lhe será tirado. O Senhor tem nos ensinado a sermos bons mordomos dos princípios que Ele tem nos dado, como família. Temos percebido que todas as coisas são parábolas que Deus nos insere com o fim de nos levar a conhecer e revelar quem Ele é. Assim, a partir destas parábolas da vida, que tantas vezes temos sido confortados, cuidados, mas também espremidos e esmagados, temos extraído, então, provérbios, frases para inculcar com princípios, valores e conselhos pastorais para o dia a dia. Vocês estão comigo? Não dorme não, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Não, eu tô brincando com o Wesley. Ele não tava com cara de estar dormindo, não. Estes provérbios, normalmente quem tá na minha direita fica, tipo, que é o lugar onde eu tenho o tique para olhar. Estes provérbios da família. O que você tá rindo, cara? Esses provérbios da família. Gente, eu tenho um pouco de TDAH, tá ligado? Eu preciso continuar a leitura. Esses provérbios da família não são a palavra de Deus, mas um pequeno testemunho do que a palavra tem gerado em nós e através de nós. Muito antes deles virarem provérbios, se tornaram, na verdade, testemunho, ou seja, palavra encarnada na vida prática de irmãos e irmãs que procuram buscar diariamente o coração, a face e a vontade de Deus. Como já disse, eles são conselhos e orientações para a vida, marcos que nos trazem à memória o tom da voz do nosso Pai. Foram escritos para que durante a jornada não venhamos a tropeçar novamente nas pedras que algum dia foram um tropeço, mas agora, a partir do conselho do Espírito Santo, se tornaram pedras fundamentais para a vida. Vocês estão comigo? Tá fazendo sentido para você? Deu uma viajadinha, né? Não, mas eu vou voltar, tá? Porque essa parte é importante. Como já disse, eles são conselhos e orientações para a vida, marcos que nos trazem à memória o tom da voz do nosso Pai. Foram escritos para que durante a jornada não venhamos a tropeçar novamente nas pedras que algum dia foram um tropeço, mas agora, a partir do conselho do Espírito Santo, se tornaram pedras fundamentais para a vida. É nisso aqui que eu quero me deter para você. Mais ou menos no que a Willa estava falando. O que são os provérbios da família? Os provérbios são pedras fundamentais em formato de frases. Nós precisamos aprender a escrever provérbios da nossa vida. Teve uma frase que o Lucas me disse ontem, que ele falou de um pastor conhecido nosso, que ele disse que nós não aprendemos quando erramos. Nós aprendemos quando corrigimos aquilo que nós erramos. E isso é uma verdade, porque muitas vezes nós vivemos no erro eternamente sem aprender. Mas nós aprendemos quando paramos naquele erro de tropeçar naquela pedra e viramos aquela pedra, firmando ela como um fundamento para agora construir a nossa vida. Ou seja, cara, não faz sentido você continuar, você esperar
coisas diferentes da sua história, cometendo os mesmos erros, tomando os mesmos caminhos. Isso não precisa nem ser evangélico para você entender que essa verdade ela se aplica. Você não vai conseguir resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas coisas. Você precisa parar e aprender com o que você está errando. Então, o que são os provérbios? São pedras fundamentais em formato de palavras, para que a gente possa lembrar os conselhos do nosso pai. Naquilo que um dia foi tropeço, vergonha, agora deixou de ser vergonha, porque agora virou fundamento. Então, são temas onde a justiça de Deus foi aplicada em nós, produzindo paz e alegria. Por isso, nós vamos passar agora as últimas 7 semanas do ano, até o final do ano, lendo esses provérbios, que é o material desse livro. Porque o que ele tem a ver com esse tema? São lugares onde Deus aplicou justiça, gerando paz e alegria, gerando um ambiente de paz para cada uma dessa leitura aí, produzindo então alegria. Então a reflexão em cada uma delas, se você em uma delas ainda não há justiça de Deus, vai ter a oportunidade de promover a justiça de Deus, ou seja, colocar em ordem sua vida naquilo ali, para que você possa então experimentar da tão esperada paz que você busca e viver aquele contentamento, aquela alegria que você está atrás, porque você não está atrás de felicidade, você está atrás de alegria. Felicidade, vai ter dias que você vai estar mais alegre, vai ter dias que você vai estar feliz, outro dia você vai estar triste. Por exemplo, o filho morreu. Cara, é impossível uma senhora que o filho morreu tá alegre, tá feliz, mas ela pode estar alegre, contente. Você foi demitido, não queria ser demitido, é impossível tá feliz, vai estar triste, mas está alegre, preenchido, contentado, de maneira com que você não vai se vender por qualquer proposta, porque você não está fragilizado a tal ponto. As pessoas só entregam a profundidade das suas intimidades porque elas não estão alegres, elas estão felizes ou tristes. E a gente precisa sair dessa gangorra de vida, que é uma porcaria. Nós precisamos voltar para o lugar de sermos preenchidos e não vai haver preenchimento. Não tem glória de Deus na sua vida, espaço para glória, onde não houver paz. E não haverá paz onde não houver justiça. Não adianta. E é por isso que nós vamos falar sobre isso. A vida é uma grande parábola. Logo então, se é uma grande parábola, isso muda a nossa concepção de enxergar a vida, exatamente como a Willa estava falando, que tudo, absolutamente tudo fala. Se você puder repetir comigo, a vida é uma grande parábola. E tudo, repete comigo, absolutamente tudo, fala. Logo, tudo está falando, gente. Todas as coisas são um pretexto para nos inserir no contexto onde o propósito de Deus vai ser cumprido, revelado. Ou seja, nada é perdido. Não tem nada da sua história que pode ser perdido. Nada. Só pode ser perdido se você decidir continuar se lamuriando, se lamentando do que aconteceu com você. Ao invés de pegar aquela pedra de vergonha, mudar ela e firmar como fundamento. Qual é a verdade que Deus está escrevendo sobre a sua história? Senão você vai continuar vivendo a mesma porcaria de vida, tropeçando nas mesmas pedras. As dores, as angústias, até o sucesso, tudo está comunicando os propósitos de Deus. Agora, uma coisa é muito importante para compreender, que é que vale mais conhecer o que é bom do que saber o que é certo. Eu vou repetir de novo. Vale mais você conhecer o que é bom do que você saber o que é certo, porque nós estamos gastando tempo demais à procura de saber o que é certo, do que atentos para conhecer o que é bom. E isso está escangalhando com a nossa vida, porque em conhecer o que é certo e fazer o que é certo, ao invés de você se tornar mais parecido com Deus, você está se tornando mais parecido com o capeta. Porque o Satanás é o todo certo, que no ápice do seu certo exigiu de Deus recompensa. E às vezes você está frustrada com Deus porque no certo que você obedeceu, ele não te recompensou. Porque era o que, no mínimo, que você deveria ser, porque você é filha dele e ele faz o que é certo. Então deixa o Espírito de Deus falar com você nessa noite. Glória a Deus.
Aleluia. Por mais que eu estou apontando aqui, o pastor não está apontando para ninguém, tá? Beleza? Né? Glória a Deus. Quem passa os dias preocupado com o certo, fica sem tempo para conhecer o que é bom. As preocupações estão nos impedindo de nos ocuparmos com o que de fato é essencial, com o que é bom, com as questões de natureza, propósito, identidade. Nós estamos muito preocupados em saber, cara, qual que é a maneira certa, o como. Como eu ganho sucesso, como eu pago o aluguel, como eu encontro um bom marido, como eu tenho um bom casamento, como eu resolvo minha vida, como. A gente está preocupado com o que é certo para nos darmos bem, para nos salvar do fracasso. E aí a nossa preocupação com o certo está nos deixando distraídos para conhecer o que é bom. Enquanto só conhecendo o que é bom que nós vamos nos tornar completos, plenos, para que ao fazer o certo nós não sejamos corrompidos por vaidade e orgulho. É brabeza isso. Nós somos craques em fazer isso, gente. Alguns são mais, outros menos. Que tem alguns que fazem tudo errado, né? Mas eles se tornam tão bons em fazer algo errado, cara, que eles acreditam que esse é o certo a se fazer para salvar eles mesmos. Eu vi um dia desses, eu sigo um programador, né? Eu acho ele muito bom, não sei nem se ele é cristão, até gostaria que ele fosse, porque ele fala umas coisas muito boas. Mas ele diz assim, ó, no final das contas, ninguém faz alguma coisa por mal. E por mal ele não está falando de mal natureza. Ele fala assim, na verdade, querendo fazer o mal necessariamente. Não faz o que faz, só faz porque ele acredita que é o jeito mais rápido para fazer aquilo que para ele é certo. Ou seja, o menino lá com a arma, ele, óbvio, né? A gente entende a maldade na questão da natureza, mas no final das contas ele acredita que esse é o jeito mais certo dele conseguir o sucesso que ele tão espera e poder fazer o que ele gostaria de verdade. Ter o reconhecimento que ele espera. Alguém só entrega a sua intimidade rapidamente, tá ligado, para alguém porque ele acredita que de repente esse é o jeito mais rápido de conseguir o que é certo para ter tão a felicidade buscada, esperada. Só que se preocupar com o certo está nos impedindo de nos ocuparmos com o que é bom. Então as nossas preocupações, as nossas preocupações de futuro estão nos roubando das nossas ocupações de presente. Vocês estão comigo? Ou estão viajando? Estão comigo? Eu estou viajando, você está falando. Então as nossas preocupações, entende? Preocupação, ocupação. Preocupação está nos impedindo de estarmos ocupados de verdade. E nós fomos criados para estarmos ocupados intensamente, inteiramente com o presente. Logo, as nossas preocupações de futuro, na busca de fazer o certo para salvar-nos do fracasso, está nos impedindo de estarmos ocupados no presente com aquilo que de fato é bom. E quando, por fim, nós decidimos, então, sair do nossa crise de ansiedade de futuro e nos ocupar, então, com o presente, nós passamos, então, agora a fazer preocupados com o futuro. É uma lasqueira, gente. Tem como dar certo isso? É a corrida pro abismo do capeta, tá ligado? Percebe? Nós precisamos relaxar, botar um reggae, gente. Como diz o Kleberson, relaxa. Dá uma aguinha, amor, pra mim. Toca um reggae. Relaxa. Toca um reggae. Respira fundo. E volta a sua vida para a sintonia intensa que precisa ser vivida aqui e agora. Nós ficamos preocupados com o futuro ao invés de estarmos ocupados com aquilo que é eterno. E nós não nos ocupamos com o que é eterno porque nós pensamos a eternidade como um futuro muito distante. Logo, se a eternidade é um futuro muito distante, não faz sentido você se preocupar agora porque você tem um monte de preocupações antes da eternidade para se preocupar.
E aí a eternidade nunca vira algo a se ocupar agora. Enquanto, gente, quem colocou a eternidade no futuro foi o diabo para a própria Eva, dizendo que o dia que você fizer, você será. Enquanto, na verdade, eles já eram em constituição e natureza, assim como Deus é. Eles não precisavam fazer nada. Eternidade não é um futuro muito distante, gente. Eternidade é uma consciência eternamente no presente. Só existe passado, presente e futuro para que no nosso cérebro haja algum nível de compreensão, de lógica, porque seria muito estranho você falar com as pessoas sobre o que aconteceu ontem ou do que você está planejando para acontecer amanhã. Mas ele só serve para planejamento lógico. Ele não serve para orientar a sua vida naquilo que tange quem você é, será e foi. Graça seja dada a Deus que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Traduzindo isso em miúdo. Regiões celestiais, bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Fundamentado nele. Nas regiões celestiais. Olhos naquilo que é eterno. E eterno não é no que está por vir. É naquilo que tem com propósito pleno. Agora, logo um casamento entre um homem e uma mulher de forma perfeita é eternidade estabelecida agora. Uma mãe cuidando plenamente da sua filha e entregando ela nas mãos do pai para que o pai dê destino é eternidade agora. Gestão financeira, sentar com alguém e ouvir inteiramente eternidade agora. Percebe a diferença, gente? Conseguem compreender isso? Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. Levanta aí um pouquinho assim, ó. Vai, levanta um pouquinho assim, ó. Estica um pouquinho a cabeça assim, ó. Estica aqui, ó. Assim, ó, que eu vou aproveitar isso aqui para fazer uma pergunta para você. Eu tomo um copinho d'água, dá uma esticada assim, isso. Ó, levanta para um lado, para o outro. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu tenho tô suando aqui, né? Graças a Deus. Quero fazer uma pergunta para você. Presta atenção. O que te motiva? O que motiva você, cara? Presta bem atenção. O que move você, cara? O que é que te motiva? A verdade, meu irmão, é que a resposta dessa pergunta, ela pode revelar mais coisas sobre você, sobre a eternidade, do que você imagina. Pode sentar de novo que eu vou continuar aqui. É sério, gente. Glória a Deus. O que motiva você a fazer agora isso? Aleluia. Você está ouvindo, cara, alguém que não deveria. Oi? Vai lá, busca lá, Bia. O que motiva você, gente? O que é que move você? Por que você faz o que você faz? Por que você se relaciona? Por que você ajuda? Por que você trabalha? Por que você acorda? Como eu falei antes, vale mais conhecer o que é bom do que saber responder o que é certo. Alguns dirão, presta atenção, gente. Muita gente está muito preocupado em saber o que é certo. E aí, quando você faz essa pergunta, responde de forma certa. Só que responder essa pergunta da forma certa não vai fazer você ter paz e alegria. O que vai fazer você ter paz e alegria é você parar para conhecer o que é bom. Por exemplo, não é bom que o homem esteja só. Percebe? Logo, você vai conhecer só o que é bom na hora com que você parar de dar as respostas certas e voltar os seus olhos para dar atenção, dar tempo para que você possa encarnar, vivenciar, experimentar. Hoje eu estou fazendo 18 anos de namoro com a Ágata. Há 18 anos atrás, eu não sabia nem o que era certo e nem o que era certo e muito longe do que era bom. E eu demorei muitos anos para conhecer o que é bom. Sabe por quê?
porque eu em algum tempo conheci logo o que era certo. E conhecer o que é certo me tornou um dos piores religiosos, fariseu, orgulhoso, vaidoso de fazer o que é certo. Mas isso estava me impedindo de conhecer dentro da minha casa o que era bom de verdade. Então alguns dirão, eu trabalho por propósito. Seja bem honesto, cara. Qual que é o propósito que você trabalha? Aí o outro vai dizer, eu ajudo para fazer o bem. O bem para quem? O bem pro outro ou o bem para você? Porque você se sente bem quando você ajuda. Ocitocina. Quando você ajuda alguém, já libera ocitocina. Eu me relaciono por causa das relações. Seja bem honesto. E quando as pessoas começam a não fazer mais o que convém em você, começam a não suprir mais as suas expectativas, você agora não tem mais tempo, não tem mais agenda para essas pessoas, ou continua voltando para o encontro? Já outros dirão de forma mais direta, mais clara mesmo, assim, sem rodear muito, cara. Eu trabalho para pagar os boletos. Eu trabalho para adquirir uma casa bacana, para ter um salário legal, para ter uma vida estável. Eu me relaciono só com águia. A águia anda com águia, já ouviu essa? Imagina Deus falando essa frase, gente. A águia anda com águia. Tem o mesmo pensamento de que Cristo Jesus, que mesmo sendo águia, mesmo sendo Deus, não considerou que ser águia, que ser Deus era algo no qual ele deveria se apegar, mas se esvaziou tomando forma de galinha e sendo sacrificado e colocado na mesa para que pudesse ser o banquete para os irmãos. Qual é o evangelho que você quer seguir? Outros dirão, eu trabalho para conseguir pagar a minha faculdade, para ser alguém na vida. Eu quero dizer uma coisa para você bem honesto, tá? Eu já falei sobre esse tema assim, mais de 2.000 vezes, sei lá. Na verdade, esse é o primeiro tema da minha vida. Porque foi nessa pergunta que a minha vida se transformou. Nenhuma dessas coisas, de verdade, nenhuma delas, tirando a do águia ali, que talvez eu acho que é mais pervertida mesmo, por mais que ela pareça bonita, mas acho que ela é das piores, porque ela nos coloca completamente diferente de Jesus. Nenhuma dessas coisas são ruins em si. Tem uma casa, um salário bom, uma casa bacana, até uma vida estável ou uma relação prazerosa, por exemplo. Cara, nem toda relação precisa ser inconveniente, tá ligado? Tipo assim, eu não acredito nisso. Também, cara, ajudar e se sentir bem, não há mal nenhum nisso. Só que a grande questão, gente, é que nós passamos 70% do nosso tempo útil fazendo o que nós fazemos. Isso eu estou sendo bem razoável. Logo, isso quer dizer que uma vida de 100 anos, você passa 70 anos trocando por aquilo que move você fazer o que você faz. Ou seja, vou dar um exemplo. Se o que te motiva a trabalhar é o salário legal, a casa bacana, a vida estável, por exemplo, você troca o seu trabalho por isso, não é verdade? Beleza. É mal isso? Só que você passa quanto tempo trabalhando? 70% da sua vida útil fazendo o que você faz. Uma boa parte do seu dia fazendo o que você faz. Essas horas é o que, gente? Horas é tempo. E tempo é o que, gente? Tempo é vida, cara. Percebe? É aí que fica a gravidade da coisa toda, tá ligado? Isso quer dizer que, então, estamos trocando a nossa vida pelo que nos move. Logo, a resposta honesta dessa pergunta, cara, o que me motiva? O que me move fazer o que eu faço? Ela fala mais sobre nós mesmos, sobre a nossa vida e a eternidade do que nós gostaríamos que falasse. E então, aquilo que nos move está dizendo pelo que você está trocando a sua vida. E aí fica então uma segunda pergunta. Quanto é que vale a sua vida? Percebe? É muito sério isso. Isso é agressivo, não é? Você não acha agressivo isso? Eu acho agressividade absurdo, assim, cara. Quase um soco no estômago. Em todas as dimensões. Em Mateus
5, 6 e 7, eu quero que você abra aí comigo. Cadê o Guilherme, né? O meu aqui, companheiro, foi no banheiro lá, tá lá, perdido. Por exemplo, o que motiva o Guilherme estar no banheiro? Isso determina pelo que ele está trocando a vida dele. É verdade. Tô brincando, né? Às vezes o cara tá com a caganeira daquelas, né, cara? Tá lascado, não tá trocando a vida por caganeira, não. Ele tá ouvindo ali do outro lado da coisa. Eu queria só ver se vocês iam julgar ele também como eu. Mateus 5. Presta atenção. Mateus 5, 6 e 7 está o tema central de todo o ensino de Jesus. Diga assim, Sermão do Monte. Em Mateus 5, 6 e 7, já ouviram falar desse tema, é óbvio, né? Sermão do Monte. Então, em Mateus 5, 6 e 7 está o Sermão do Monte. E ao ler o Sermão do Monte, há duas questões impressas nas entrelinhas que permeiam toda a conversa. Queria que você ficasse comigo para você entender um pouco disso aqui. Em todo o Sermão do Monte, há algo impresso na entrelinha ali do sermão que está ecoando, falando sobre algo, e é sobre isso que Jesus está falando. Quando você lê o Sermão do Monte inteiro, leia com essa ênfase. Está falando coração, coração, coração. Está falando motivação. O seu coração, a sua essência, a sua natureza, as suas motivações. E ele começa, gente, falando lá no Sermão do Monte sobre condição e estado de quem começa uma boa jornada. Sobre o início da jornada, ele diz, bem-aventurado é esse. Para o início da jornada, não, logo, todo mundo que não está na bem-aventurança não é bem-aventurado para o início da jornada. Ou seja, não vai ter uma boa aventura. Vai ser uma jornada ruim. Não vai chegar em lugar nenhum. Logo, bem-aventurado olha o que ele diz, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, os perseguidos. Logo, se você está começando a jornada deste lugar, bem-aventurado. Isso aqui é uma condição de onde parte, tipo assim, de onde eu preciso começar? É por aqui. Onde eu começo a vida no evangelho? Por aqui. Pobre de coração, manso, humilde, que choram, os que têm fome, os que são perseguidos. Esse é o jeito de começar bem a jornada. Quem não começa desse jeito a jornada, não chega onde ele termina a jornada, que é onde ele termina em Mateus 7. E aí eu queria que você fosse lá para Mateus 7, porque enquanto em Mateus 5:1 ele fala da condição, fala do estado daqueles que começam a jornada, bem-aventurado o começo dessa jornada, ele termina Mateus 7, o Sermão do Monte, com Mateus 7, 21 ao 28, falando de dois tipos de casa, com dois tipos de fundamento, dois tipos de vaso. E aí ele segue dizendo aqui assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, olha aqui, do certo e o bom, tá? A diferença entre o certo e o bom. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos daqueles dias vão me dizer, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônio? Senhor, em seu nome não fizemos um monte de coisa certa? E então eu lhes direi, eu nunca conheci vocês. Afastem-se daqui. Porque muito mais do que você conhecer Jesus é você ser conhecido por ele. Muito mais do que você fazer o certo é você conhecer aquilo que é bom. Porque ele é bom. E só tem como conhecer o que é bom se nós tivermos tempo para sermos conhecidos por aquele que é bom. A palavra conhecer aqui é copular. Sabe o que é copular? Sexo. Relação íntima de intimidade entre um homem e uma mulher, entre a noiva e o noivo. É por isso que o sexo fora de uma aliança é perversão, porque é impossível conhecer o que é bom na perversão fora de uma aliança. No coração não funciona a coisa. Não é porque é pecado religioso, gente. É porque coloca o seu lugar mais profundo, íntimo, a negócio
para ter felicidade, ao invés de conhecer o que de fato é bom. E aí ele segue dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, e esse aqui está falando do anterior, tá? Ele só está traduzindo agora, numa imagem bem visível. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, está comparado a um homem. Diga assim, todo aquele que ouve e as pratica. A um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque tinha construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as praticam, a palavra no início de ouve, sabe qual é a palavra? Upacuo. Você sabe o que é upacuo? Upacuo é quando você ouve com o ouvido e isso entra dentro do coração. Para o grego, não há separação entre ouvir e obedecer. Entanto que a segunda sentença, ela é uma amarração de upacuo. Porque não existe ouvir e não obedecer, porque é implícito que tendo ouvido entra no coração. E aqui ele não está falando de obedecer externamente, ele está falando obediência externa como resultado de natureza interna que entrou no coração. Aí ele diz aqui então, e aquele que ouve estas minhas palavras não as pratica, é comparado a um homem insensato que construiu a casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou seguindo em grande ruína. Presta bem atenção aqui. Ele está falando de dois tipos de casas aqui, cara, com dois tipos de fundamentos. Ele está falando de dois tipos de vaso, que é como nós começamos aqui a palavra. Dois tipos de vaso, um vaso de honra e um vaso de desonra. O segundo tipo de vaso, ele é um vaso que construiu sobre a areia. E ele é um vaso comercialmente mais viável. Ele é um vaso que está preocupado mais com a aparência, com os comportamentos, com a velocidade que realiza. Que precisa que a coisa seja rápida, aceleração, vamos acelerar, vamos avançar. Que está preocupado com isto, preocupado em fazer o certo, em ser reconhecido. Isso vai fazer com que rapidamente construa, tenha imagem, só que na hora que batem os ventos, derruba tudo. Já o segundo vaso, ele é um vaso que se ocupa com o que é invisível, com aquilo que são os fundamentos do coração, com o que é sólido. Espera o tempo das coisas. Ele entende que não tem como conhecer sem esperar o tempo. A natureza, tudo é uma parábola, gente. Por que você acha que Deus fez uma semente, você planta, joga água, no dia seguinte não nasce? Por que leva anos para poder dar um fruto? Para poder dizer para nós como a natureza toda funciona, de maneira com que todo o processo garanta o destino. E destino, seja dito, não é futuro, mas plenitude daquilo que é eterno. Logo, então, uma planta plenamente madura está sendo plena expressão daquilo que é a eternidade. E por todo o processo, então, de Mateus 5 a 7, do início ao fim, os seus ensinos falam, então, sobre essência, essência, essência. Coração, coração, coração. Ou seja, o que ele está dizendo? Qual é a realidade honesta do seu coração, cara? Júlia, qual que é o teu coração? Por que você faz o que você faz, cara? Por que você está fazendo o que você faz, Wesley? Qual que é a realidade aí dentro de você? O que é que te move? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você está se movendo? Como você está se movendo? E ele faz assim porque é o coração que vai garantir todo o processo, gente. De maneira que, se você... de maneira com que, se não houver um coração, não adianta todo o esforço durante a jornada, que você nunca vai chegar no destino que é: seja bem-vindo ao reino de meu Pai. Ah, eu te conheci. Não é uma questão de futuro. Conhecer é no presente.
Quem está ocupado em conhecer não está preocupado com o futuro. Esse papo de vai para o inferno é coisa do capeta. Porque filho de Deus não está preocupado com o inferno, a não ser daqueles que estão nele. E aí ele não foge do inferno e fica esperando o céu. Ele vai para o inferno para comunicar o céu. É por isso que de Mateus 5 a Mateus 7, Mateus 5 ele fala da condição, Mateus 7 ele está falando de destino, eternidade, não futuro, condição do presente. E de 5 a 7 ele fala coração, 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 essência, motivação, natureza. Ele fala o tempo inteiro disso. Porque é o coração que vai garantir todo o processo dos pobres de espírito, aqueles que herdarão o reino de Deus. Provérbio diz, de todas as coisas guarda o seu coração, pois dele procedem os caminhos de vida. A pergunta que fica para você, o que é que te move? Eu tô aqui me desfazendo, né? Eu sou bastante, né? Não. O que é que te move? Pelo que você está trocando a sua vida? Em Mateus 6, 1, diz assim, Mateus 6 diz assim, ó, eu vou passar bem rápido nele, tá? Quando, pois, vocês ajudarem, derem esmola, e aí ele segue dizendo, por exemplo, quando então orarem, não sejam como. Aí ele segue dizendo, quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência. Mateus 6 no início, vocês ouviram, mas eu lhes digo. Eu não vim abolir as leis, eu vim cumpri-las. O que Jesus está falando? Qual é a justiça que excede dos fariseus? Os fariseus faziam tudo o que é certo, mas não conseguiam conhecer face a face aquele que é bom. Eles estiveram frente a frente com Jesus e não conseguiram reconhecer, porque eles não conheceram no seu coração aquilo que é bom, porque eles estavam ocupados demais a fazer o que é certo, porque eles queriam se livrar do inferno. A sua necessidade de salvar você mesmo de qualquer inferno, seja do futuro ou seja do presente, está te impedindo de poder olhar para o presente e conhecer o que de fato é bom. E então ele segue dizendo, quando orarem, quando jejuarem, quando ajudarem, então ele conclui, Mateus 6,19, coloca lá para mim. Obrigado. Seis 19. Não acumulem tesouro nesta terra. Diga assim, não acumulem tesouro nesta terra, onde as traças e as ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e as ferrugens não corroem. Ele não está falando de futuro, gente. Ele está falando de consciência do que é eterno. Aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que pensa ter, até o que não tem, lhe será tirado. No momento que você encarna, no momento que o próprio Deus entra em você e escreve em você, e a virtude sai de você, ninguém mais tira isso de você. Escreveu uma dose daquilo que é eterno no presente, para sempre. Não acumulem tesouro nessa terra. Então não acumulem, não é dinheiro só não, gente, é justiça própria. Não acumulem reconhecimento, não acumulem bens. Ou seja, me diga o que te motiva e eu te digo onde você vai terminar. Logo, se o que te move é uma casa bacana, se você for bem diligente mesmo, disciplinado, você vai terminar morando numa casa bacana. Só que talvez você vai ser uma morada vazia. Se o que te move para trabalhar é dinheiro, o melhor que você vai alcançar é o quê, gente? Dinheiro. Só que na hora que você estiver cheio de dinheiro, você vai gastar todo o seu dinheiro para ter aquilo que o dinheiro não pode te dar e não vai conseguir comprar. Se o que te move é reconhecimento, você vai encontrar o quê, cara? Reconhecimento, basta você ser diligente. Mas não vai achar o que você estava procurando, que é conhecer o que é bom. Mateus 22, 33 diz assim:
Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês não... Vocês são trevas, que tremendas trevas serão. Ou seja, aquilo que você procura, almeja, é aquilo que você se torna. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai odiar um, ou vai amar o outro, ou irá dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Por isso, digo a vocês, não se preocupem, repete assim, não se preocupem com a sua vida, quanto que irão comer, beber, nem com o seu corpo, quanto que irão vestir. Não é a vida mais do que os alimentos? Não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustenta. Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com estas coisas, os escravos. O Pai de vocês está no céu, sabe do que vocês precisam de todas estas coisas. Não é mal elas. Mas não se preocupem com elas. Se ocupem com isso, mas busquem, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o próprio mal. Estão comigo? Muitas vezes nós passamos os dias preocupados com as nossas necessidades pessoais. Cara, o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Onde vou morar? Boleto. Ou preocupado com os nossos interesses mais íntimos, viagens, férias, carros melhores, vidas melhores, salários melhores. Ou preocupados com a nossa aparência, com o reconhecimento. O que vão pensar de mim? Se nós vamos ser aceitos, aprovados, reconhecidos, preocupados com o futuro. Eu estou atrasado, como será amanhã? Eu preciso correr. Eu estou com pressa, eu preciso ser alguém na vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Para de se preocupar. Não se preocupem. Mas não é fica vazio. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino dos céus. E aqui, primeiro lugar, ele não está falando só de primeiro horário do dia, de primeiro horário da agenda. Ele está falando da origem do coração. Ele está falando, gastem tempo com aquilo que é a natureza do coração, com o que é a essência do coração, com a semente, com aquilo que flui de dentro, do lugar mais profundo. Guarde o seu coração de todas as coisas, pois dele procedem os caminhos de vida. Se ocupem com aquilo que está no lugar mais profundo. E se ocupem este lugar com aquilo que é a justiça, com aquilo que é o reino e a justiça. E é por isso que nós precisamos perguntar, o que é o reino de Deus? E o que é a justiça? Queria que você visse uma coisa, visualizasse na sua mente. Reino fala daquilo que é a imagem visível do que antes estava invisível dentro do coração de um rei. Porque o rei é o soberano. E tudo que acontece dentro daquilo, sob o comando de um soberano, seja cultura, seja estilo de vida, seja propósito, seja estética, é o que estava guardado dentro do coração daquele soberano. Logo, então, reino se ocupe com o que é visível, como expressão daquilo que estava antes de tudo, subjetivamente guardado dentro do coração do rei. Então se ocupem em conhecer o coração do rei. O rei é bom. Então se ocupem com aquilo que é bom.
E justiça, ele fala de propósito. Ou seja, com o reino e a justiça. Ou seja, qual o propósito do casamento? Qual o propósito do meu dinheiro? Qual que é o propósito do trabalho? Qual que é o propósito do meu tempo? Qual é o propósito das minhas relações? Qual é o propósito da igreja? Se ocupe em conhecer o coração do rei e o propósito que havia no coração do rei para cada uma dessas coisas. Permitam que esses dois funcionem perfeitamente, que haja justiça plena nesses dois aqui, e vocês vão perceber que o próprio rei dos reis está trabalhando de maneira com que ele já entregou tudo. Até pro lírio do campo. Para as aves do céu. Não vai entregar para você, gente. Se a estética comunica a Deus, tá ligado? Você acha que se você colocar o reino em primeiro lugar e a justiça, não vai haver estética em todas as áreas da sua vida? Financeira, relacional, corpórea, emocional, todas as áreas, todas elas, sem faltar nenhuma. Então, para eu terminar, eu vou ler algo para vocês aqui. Quando então trabalhamos motivados por essas coisas, o que te motiva? Quando então trabalhamos motivados por essas coisas que eu estava falando aqui, necessidades, interesses, na melhor das hipóteses, vamos receber essas coisas como recompensa. Porém, quando trabalhamos como expressão de quem somos, como meio intencional para cumprir o propósito de nossas vidas, estamos realmente livres. Livres do patrão ruim, do salário alto e do salário baixo, dos cenários, dos desafios. Não somos mais governados nem restringidos a entregar tudo o que somos somente àqueles que podem nos pagar ou trazer algum benefício com isso. A Bíblia diz que todo trabalhador é digno do sustento e quem se dedica ao trabalho como expressão da sua identidade, inevitavelmente será digno do sustento. Sendo o sustento, não fala somente sobre dinheiro necessário para pagar as contas, mas fala de todo o recurso necessário para sustentar a vida, como alegria, senso de sagrado, convicção de uma vida que realmente vale a pena, relevância, relações, a lista é inimaginável sem fim, não há limites. Quem trabalha por dinheiro, o máximo que vai alcançar é dinheiro, mas quem trabalha por causa do propósito eterno, rompeu a barreira dos limites. Deus dá semente a quem semeia, e sendo muito honesto, até hoje eu nunca encontrei alguém que tenha se arrependido por viver dentro dessa lógica de que há mais graça em dar do que receber. E quando eu digo, não estou falando de uma conta rasa, barata, de dar 100 moedas e ficar esperando que ele vai te devolver 1000. Eu estou falando da lógica celestial que normalmente transcende, nos estica, nos prova e confronta, mas que também nos preenche até transbordar, nada falta dar. A lógica celestial não funciona no dar para receber. Ela funciona no eu dou porque já tudo recebi e de nada tenho falta. Não é sobre uma expectativa de futuro, sobre como uma mendiga gospel para receber o favor de Deus. É a partir de uma convicção de identidade, vocação e propósito. Ninguém se moveria por essas coisas se tivesse certeza que já as possui. Só nos movemos por essas coisas tão normais, baixas, porque temos dúvida de onde pertencemos, de onde viemos. Logo, toda crise de recurso é, na verdade, uma crise de identidade. Nós gastamos nosso tempo por tão pouco, porque não temos convicção de onde viemos, porque viemos e através do que vivemos. Logo, eu quero instalar uma crise dentro de você. Colocar perguntas para que você vá até o próprio Deus, para que Ele te responda. Talvez você esteja nessa condição, e eu já estive, e às vezes desvio do caminho sublime, mas não posso deixar de te dizer, se você tem vivido por essas coisas, talvez você esteja trocando a sua vida por muito pouco. Imagine, então, chegar no fim da vida e descobrir que tudo que você viveu realmente valeu a pena. O que te motiva, cara? Sabe? O que move você? Tá entendendo?
você está fazendo o que você está fazendo? Por que você vem à igreja? Por que você não vem? Por que você dá dinheiro? Por que você não dá? Por que você ajuda? Por que não ajuda? Por que trabalha? Por que não trabalha? Por que você faz o que você faz, gente? Não é sobre ter uma resposta boa, certa, tá ligado? Religiosa, para poder saciar uma expectativa. É sobre conhecer o que é bom, cara. E como a Willa falou, só se nós formos plenamente frustrados na nossa concepção de Deus, nós vamos encontrar o Pai. Porque muitas vezes você busca Deus por aquilo que o diabo orientou. Provisão, proteção, promoção. Só que só em sendo frustrados nessas três coisas, você vai encontrar de verdade o verdadeiro amor. E aí a vida vai começar a fazer sentido. As pessoas ao seu redor vão fazer sentido. As lutas vão fazer sentido. Talvez você esteja passando por lutas e esteja completamente frustrada com Deus e o mundo porque você não aprendeu a passar por lutas dentro da casa do seu pai. Logo, quando nós não aprendemos isso, nós acreditamos que na vida não tem desafios, e aí a gente acha que por ter desafios a vida deu errado. Mas se a vida deu errado por ter desafios, então significa que a vida daquele que é o próprio Deus deu errado, porque a vida dele teve tanto desafio que terminou numa cruz. Morto, envergonhado, nu. E se você está buscando outra coisa, é lá na Umbanda que você vai encontrar. Não é seguindo Jesus. Porque seguindo Jesus, você não vai encontrar um gênio da lâmpada para te entregar 3 pedidos. Provisão, proteção e promoção. Seguindo Jesus, você vai encontrar o Senhor. Um irmão mais velho. Para que, tendo ele feito, vai lá eu, você e faz também. Tendo entre vós o mesmo modo de viver que Cristo Jesus, que tendo todo o poder, não considerou que era a ele que ele deveria se apegar, mas se esvaziou para que a mesa pudesse estar cheia. Essa cadeira aí, ó. Essa cadeira aí, ó. Essas cadeiras aí, gente. Não sou eu que tenho que me preocupar de enchê-las, não, cara. É você, cara, que precisa se ocupar e saber onde é que está o seu irmão. A sua ocupação não tem que ser se eu vou no culto hoje ou não. Ou se sim saber se o seu irmão vai estar lá também. É disso que precisa estar a sua ocupação. Não é que se eu não for, não vou ser abençoado ou vou ser mal visto, mal falado, mas sim que se eu não for, talvez eu não vou encontrar o meu irmão. Ou talvez em não ir eu vou tirar do meu irmão a motivação de ir lá também. Isso precisa gerar uma crise em nós, desespero em nós. Para a gente parar de vender a nossa vida, porque o preço dela pago foi o preço da morte de Jesus. Esse é o preço que vale a sua vida. Essa é a sentença final. Tendo ele feito tudo para que você pudesse se assentar à mesa, você passou a vida toda rejeitando a mesa do Pai, em busca de felicidade. O inferno não é o destino daqueles que rejeitam, não aceitam Jesus. O inferno é a condição que vai ficar aqueles que decidiram não sair dele e se sentar à mesa do Pai junto com seus irmãos. Não é sobre se salvar do inferno. É sobre ir para o inferno a partir de uma consciência do céu. Eu queria que a gente pudesse orar aqui. Eu vou mandar depois lá no grupo, tá? Um questionário, um quiz, bem legal, motivômetro. Ficou maneiro, hein? A resposta dele é braba. Seja honesto, ninguém vai ver, tá? Não tem nem como ver, não fica salvo pra mim nome, nada não. Você nem preenche nome no final das contas, tá? Mas no final ali aparece uma resposta pra você. Aí depois nós vamos ter um quadro geral do motivômetro de todo mundo.
Vai ter um somatório, vai ser legal isso, tá? Mas vai ter um pessoal seu. Aí você tira um print ali, tem como imprimir ali e tal. Depois vai se perder para você, tá? Só vai salvar a resposta para o quadro geral. Mas ali aparecem umas coisas bem interessantes sobre necessidade, interesse ou cumprimento do propósito. Bem legal, tá? Eu não queria fazer isso agora, não. Mas a ceia tá pronta? Traz lá para mim. Eu queria que a gente pudesse terminar esse tempo aqui, ceando, tá? E aí você vai partir o pão e vai sentar sozinho aí, você um tempinho aí com Jesus. Normalmente eu gosto de promover aí um encontro, um com o outro, mas eu queria que você pudesse aqui, eu vou botar o pão aqui, que você partisse ali o pão no temor do Senhor, pegasse o cálice e, cara, entendesse como se você estivesse recebendo isso dele. E aí você vai pensar aqui assim, cara, o que tem me movido mesmo? Pelo que eu tô trocando minha vida? Não é sobre uma resposta certa. É melhor mesmo, se você tá vendendo sua vida, você pensar, cara, eu tô vendendo minha vida. Que porcaria. Porque felizes são os pobres, bem-aventurado é o pobre, o que chora, o humilhado. Você só vai chegar nesse lugar se você entender a merda que você tá. Entendeu? Enquanto você estiver achando que tá tudo uma maravilha, você não começa a boa-aventurança. E aí logo você não termina ela. Então, quando você ficar tentando parecer algo diferente do que você está, você não sai do status que você está para ser eternamente aquilo que você é. Porque ser quem você é a coisa mais leve que existe na vida. É a melhor coisa, porque é o que ele é. Aleluia?